Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com o querido professor Rodrigo Toscano. Estamos aguardando ele entrar. O tema da live de hoje vai ser holding e planejamento, né? Planejamento sucessório. É um tema super instigante que as pessoas todas gostam muito. Vamos ver aqui a solicitação. Olá, Rodrigo, boa Olá, minha noite. amiga doutora Daniele, muito boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo aí agora, né? É, Eu tava aqui tentando entrar nessa vibe aqui da live aqui do Instagram, que às vezes eu me perco um pouco, mas agora já estou Rodrigo, ambientado. você sabe que agora já pode até quatro, né? Ah, é? Que bacana! Eu não sabia. Até eu não sei se a Simone vai entrar, qualquer coisa ia poder. Você chama, a pessoa entra, fica até quatro. É uma coisa nova. Saiu essa, acho que é semana passada do Instagram. Hoje eu fiz a Ana Carolina Brochado Teixeira e a Simone Tassinari. Bem Muito bom. legalzinho. Nessa câmera a mais, Adorei tá essa vendo? Aqui do novidade. lado, você vai aumentando os participantes. Bem, como eu dei, boa noite a todas e a todos. Nós estamos mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. O professor Rodrigo sempre nos prestigiou aos congressos, tanto o primeiro quanto o segundo congresso virtual da Arquitetura do Planejamento Sucessório, tanto que aconteceu em julho quanto o que aconteceu em novembro. E o artigo dele sobre a temática vai sair no tomo 3, esse ano ainda, provavelmente no segundo semestre, mas ele é a primeira live do terceiro tomo, né? Do tomo 3, vamos dizer assim. E esse tema, a gente já teve, né, Rodrigo, outras oportunidades de conversar pelo seu canal do Direito Civil Brasileiro. Já falamos também pelo IBD Conte, lembra? Um evento que nós Sim, falamos sobre direito claro, imobiliário claro. e Ana Luísa Maia Nevares, né? E, então, assim, fora outros encontros que nós já nos cruzamos, o Conrep, né, que tem vários vídeos, então é uma alegria. Primeiro te peço, nós não pudemos fazer a live na sexta-feira, por motivo justíssimo, e estamos aqui hoje. Eu agradeço muito que o professor Rodrigo é super ocupado, tem uma agenda dificílima e com toda a gentileza do mundo pôde participar aqui dessa temática. Bem, Rodrigo, primeiro, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Em Pauta e passo a palavra para você e a gente vai tocando a bola sobre essa temática de holding, que eu lembro... Gente, deixa eu dividir isso com vocês. Eu ficava no pé do Rodrigo. Rodrigo, faz alguma coisa aí. Faz alguma coisa aí. E na época eu nem tinha a arquitetura do planejamento em pauta, era só o planejamento sucessório, que era a minha tese de doutorado. E ele fez um evento na ESA, que era nova, lembra a sede, um evento de um Sim, dia inteiro, com Gabriel Honorato organizando também. Foi excelente, foi ótima a estadia lá. Eu falei sobre planejamento, abri com uma forma geral, depois você também falou sobre holding, né? Então, a gente já cruza nossos caminhos, fora os eventos do IBDFAM. O professor Rodrigo dispensa apresentações, mas ele é doutor em Direito Civil pela PUC do Estado de São Paulo, membro da diretoria nacional do IBDFAM, do IBD Conte, né? Professor também da pós-graduação estrito sensu da Paraíba, né? Da Universidade Federal perfeitamente. da Nossa Federal, queridíssima UFPB. advogado, militante, atuante, não só no direito civil, mas especificamente no direito imobiliário. Então, esteja com a palavra e, mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo.
Muito bem, em primeiro lugar, eu é que agradeço a você o convite da gente poder estar aqui hoje à noite. Aliás, a gente nem deve dizer hoje à noite, né? Porque as pessoas vão nos assistir agora à noite, durante a madrugada, pela manhã, à tarde, né? Esses meios novos de tecnologia, dessas nossas comunicações até aceleradas pela pandemia no ano passado e ainda hoje a gente ainda lançando mão delas, né? Fez com que as pessoas pudessem nos assistir a qualquer hora do dia, né? Isso é muito bacana também, porque a gente consegue dividir bem nosso conhecimento, nosso pequeno conhecimento que a gente tem, cada um de nós, né, Daniele, com todo mundo a qualquer hora. Isso é muito bom. Eu até me atrevo a dar uma boa noite, porque teoricamente teve um horário e aquele momento foi gravado em algum ponto, né? Quando é aula que eu deixo uma coisa mais indefinida, mas quando é um evento de horário marcado, eu já até falo certo. Aí também, né? Muito bem, muito bem. Então, olha, eu agradeço muito. É um prazer muito grande a gente parar para debater essas questões relacionadas ao planejamento sucessório, né? Agora, acho que mais do que nunca a gente precisa realmente cuidar disso, precisa estar atento a alguns desses temas, né? O planejamento sucessório hoje no Brasil tem um cardápio muito grande, né? A gente, claro que muitas vezes a gente lança a mão das holdings, porque ainda há uma boa área de idealização de projetos interessantes do ponto de vista sucessório, do ponto de vista tributário também, do próprio ponto de vista societário da família, né? A gente acaba lançando muito mão das holdings. Mas, como você sabe, o livro Planejamento, a Arquitetura do Planejamento Sucessório mostra isso com muita ênfase, né? O grande cardápio que nós temos à nossa disposição e que envolve ali o próprio testamento, as doações, os regimes de bens, que muita gente às vezes nem dá tanto valor, né? Não, vou casar, tá, mas devia começar a pensar em planejamento sucessório já desde o momento do casamento, vai escolher regime de bens. Aí você diz, mas o regime de bens não interfere em nada, eu estou tratando aqui de sucessão. O grande problema é que interfere, sim, lá no final da vida da pessoa, né? Portanto, a gente tem ali um cardápio grande que passa hoje pelo contrato de seguro. Você já tem aqui, inclusive, no seu canal. Com a Angélica Carline. Com a Angélica tratando sobre o seguro. Tem os fundos de investimento, que muita gente lança a mão dos fundos de investimento hoje também para fazer planejamento sucessório, né? Portanto, tem toda uma Previdência privada, né? Previdência privada, que agora está passando por uma fase mais estável, né? Em face daquilo que a gente já teve no passado. Instável, né? Mas eu estou achando que já está, aos poucos, o STJ andou estabilizando mais um pouquinho. Já deixou algumas dicas boas sobre a previdência privada, né, ultimamente. Então, provavelmente, a gente deve caminhar agora para uma solução ali dentro do próprio STJ a respeito desse assunto. Embora cada tribunal estadual, quando julgou alguma coisa sobre esse assunto, sempre vá ali tergiversando. Ora diz que pode, ora diz que não pode, né? A questão é a tributação, que acaba variando de estado para estado, né? Porque como eles têm autonomia para isso, o Daniel bem diz que, na verdade, a gente tem quase como se fosse 27 estados, direitos sucessórios diferentes, como a questão do TCMD, da tributação, os estados têm autonomia, e isso muda não só a alíquota, mas como até a escala de crescimento, desde os valores, as isenções, né? As tributações, aí tem a questão, né, da aberta da VGBL, da PGBL, aqui no Rio teve uma postura, parece que aí é uma outra postura que estão tendo, né? Então, eu acho assim, acho que a previdência privada, ela já foi um objeto de mais seguro, passou por uma instabilidade, concordo com você que o STJ está dando caminhos, mas eu acho ainda essa situação um pouco disforme de estado para estado acaba ainda gerando... não pode se unificar, né? Assim, um posicionamento. Mas vamos vendo aí o que a STJ consolida aí, né? Nesse ponto, aliás, Daniel, que você está tocando, ele é um ponto interessantíssimo, porque ele também tem muito a ver, essa instabilidade tem muito a ver com este tema das holdings, né? Como o Daniel Bucardo costuma dizer, e a gente aqui
várias vezes teve a oportunidade de conversar também com o Daniel, né? Que é muito, muito vinculado ao direito tributário também, tem uma expertise muito grande em direito tributário. O que é que acontece? A gente acaba passando pela tributação diferente em cada estado, né? Em razão da matéria, se é uma matéria voltada ou para a lei estadual, em algumas hipóteses, ou para a lei municipal, em outras hipóteses. Eu estou falando aqui de questões relacionadas às holdings propriamente. E TBI e tal. além do mais, a gente ainda tem uma outra questão também interessante na holding, que é uma grande quantidade de regras específicas em cada um dos tribunais, localmente, falando do ponto de vista local. Então, às vezes, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo em razão de regras específicas ali no determinado local. Isso acaba, de um certo modo, fazendo com que um tema que é, na verdade, de legislação federal, portanto, um tema que deveria estar estabilizado no Código Civil, deveria estar estabilizado mesmo em questões relacionadas à própria Constituição, quando a gente trata do tributo, né? Mas há uma grande diferença em cada estado. E, aliás, isso faz com que também, quando a gente fala de holding, e já começando a tratar desse assunto mais especificamente agora, já mergulhando um pouquinho nele, é sempre bom nós fazermos uma advertência sempre no início de nossas conversas sobre a holding, que é a seguinte: não adianta a gente criar a fórmula mágica para a holding. Quem trabalha com a constituição de holding não vai ter nunca um roteiro, uma fórmula assim, pronta, né? Uma fórmula pronta, que a gente vai chegar e vai dizer, olha, o seu caso vai ser assim. Você vai resolver o seu caso assim, e esse caso, esse mesmo formato você pode adotar para todos os outros casos que você tiver. Na verdade, não vai ser assim, porque a gente sabe que cada caso tem a sua especificidade, e além disso, como a gente está comentando aqui, nós precisamos analisar alíquotas locais, precisamos analisar regras locais também sobre uma determinada questão ali que possa estar estipulada numa lei da organização judiciária, eventualmente. Eu estou dando aqui exemplos os mais variados para a gente mostrar como isso realmente depende de cada caso. Eu costumo dizer que quem vai trabalhar com holding hoje não pode deixar de lembrar que pelo menos 4 ramos, eu diria até 5 ramos do direito precisam estar sempre na pauta, precisam estar sempre em análise por parte de quem está trabalhando com a holding. O primeiro deles é o direito das sucessões, claro, porque quem está preparando sociedades para facilitar a sucessão tem que conhecer o direito das sucessões, não há dúvida nenhuma. Mas, além disso, a gente precisa conhecer também direito de família. Por exemplo, a parte patrimonial de família, você tem que conhecer bem a parte patrimonial de família para poder você fazer as projeções que você vai ter, notadamente quanto ao regime de bens. Outro ponto importantíssimo, ainda dentro do direito de família, conhecer bem regras sobre filiação. Já passou a hora da gente só pensar na filiação biológica. Poxa, pode ser que eu tenha ali num determinado caso. Quantas vezes a gente não está numa reunião de escritório mesmo, tratando de planejamento através de holding familiar, e a pessoa, você pergunta quantos filhos a pessoa tem, a pessoa diz, não, eu tenho 4 filhos, doutor. 4 filhos, tá? Você idealiza tudo com base naqueles 4 filhos. Lá na segunda ou terceira reunião, a pessoa chega para a gente e diz, olha, eu esqueci de dizer, naquela primeira reunião e nas outras, que também tem uma pessoa que mora comigo há 30 anos, que me chama de papai e chama minha esposa de mamãe, mas ela não é nossa filha biológica. Mas nós a consideramos como filha. Ora, você está aí diante de uma circunstância provavelmente de uma filiação socioafetiva. Que vai alterar o raciocínio que a gente vai ter. Então, veja, direito das sucessões, direito de família. Aí você vai agora cair no direito societário, porque você vai transformar uma boa parte das suas soluções, não propriamente de problemas, mas uma boa parte das suas soluções em regras de direito societário, né? E daí que você tem que também conhecer um pouquinho, não precisa ser um gênio de direito societário, mas conhecer o básico sobre o direito societário é importantíssimo. Além disso, você tem que conhecer um pouco também sobre o direito tributário. Não precisa entender de ICMS, não precisa entender de PIS, COFINS, nem nada assim. Mas TCMD, imposto de renda, ganho de capital. TCMD, um pouquinho de imposto de renda, um pouquinho ali do ITBI ou ITIV, né? Dependendo aí do local do Brasil que a gente esteja, o ITBI é chamado de ITIV também. Quer dizer, você tem que pelo menos conhecer isso. E para terminar tudo,
nós precisamos ainda nos preocuparmos com as regras contratuais, porque boa parte disso depende de princípios contratuais, de regras específicas sobre o contrato, né? sobre contratos parasocietários, porque a gente, às vezes, quando vai pensar na holding, a gente está sempre preocupado. Não, vou pensar aqui na holding e vou me dedicar às cláusulas do contrato social. Só que, paralelamente a isso, nós temos uma gama enorme de outros contratos que podem ser também lançados mão dele, como é o caso, por exemplo, do acordo de sócios, do acordo de acionistas, né? Do contrato de compra protocolos familiares, né? Os protocolos familiares de gestão de como é que isso vai se dar, contratos particulares, às vezes, entre os sócios e tudo, né? Exatamente. E, Rodrigo, eu ainda vou até abusar um pouco mais ainda dentro de direito civil. Parte geral, você precisa ter uma noção boa de capacidade, nulidade, né? Dessas questões. Obrigações e a base dos contratos. Também você precisa dominar. Direito das coisas, muitas vezes imóveis, usufruto, propriedade, né? Então, são também institutos que você também tem que estar de família. Também. Além dos que você já falou, também tem a parte de regime de bens, que é essencial até para escolher o tipo societário que você vai ter, claro. Em função da família. E ainda outras, como você falou também, direito societário, tributário, tem direito nacional privado, que hoje em dia tem crescido muito também, sim, né, Rodrigo? Exatamente. Né? O próprio direito notarial, que você vai utilizar muito dos cartórios dentro do possível também, né? Claro. E outras áreas afins, né? Como contabilidade, às vezes uma mediação para também, tá? Então, é uma complexidade, sem vários temas. E isso sem a gente querer, né, Daniele? Desestimular quem está nos assistindo. Muito pelo contrário. Você precisa ficar mais estimulado para estudar todos esses ramos e fazer uma grande análise sobre tudo aquilo que se apresenta para você, né? Na verdade, a temática ela é bastante complexa, né, diante do que se apresenta para a gente muitas vezes, né? E, Rodrigo, eu estava pensando assim, né? Você sabe, eu acho que a holding é um excelente instrumento. Normalmente, só que, como você mesmo disse, não tem uma holding receita, remédio para todo mundo o que quer. E aí, quando você, confirmando os seus argumentos, eu digo que são, no mínimo, por 3 razões. Uma, porque as famílias nunca são compostas da mesma forma. Segundo, o patrimônio também tem alteração né, variação de patrimônio, não só de grandeza, de ordem de grandeza, mas também da qualidade, de que forma é constituído esse patrimônio. É de bens imóveis, você também já fala que, apesar da evolução dos bens móveis, o Brasil tem uma tradição, até bem pouco tempo atrás, a riqueza era representada por bens imóveis, né? Então tem essa cultura muito forte do brasileiro com o direito imobiliário, né? Com os bens imóveis, e também a vontade do autor da herança. Então, são 3 variáveis aí que nunca diz que o mesmo remédio e aí, no caso, você está dizendo que não são não só os mesmos instrumentos, como nem o mesmo tipo de holding vai ser sempre para cada circunstância. Vai ser adequada, não pode ser a mesma, quer dizer, não tem fórmula, um planejamento, e mesmo quando alguns instrumentos são, como até um testamento, mas com cláusulas diferentes, né? Quer dizer, os institutos eles vão tendo essa adequação. Até Daniel, uma vez eu fui fazer uma palestra e ele me concedeu esse termo que eu gostei muito e adotei, que é a customização do planejamento sucessório. Quer dizer, cada família tem o seu formato, com os seus interesses, com as suas características, não só familiares, mas também é muito importante. Não é só dizer, você tem um patrimônio de 5, de 10 milhões. De que forma é constituído, né? Esse patrimônio, em que tipos de bens é constituído esse patrimônio, né?
se é em imóveis, se é em bens móveis, se é numa indústria, se é em serviços, né? De que forma isso está imobilizado, o tanto que está imobilizado, qual é o fluxo, a renda, né? Esse caixa aí. Então, é muito importante. E as pessoas tendem, né? Por mais que a holder seja muito interessante, mas como você mesmo chamou a atenção, tem essa característica de família para família, de planejamento para planejamento, mesmo a aplicação da holding, mas também nem sempre ela é o melhor, dependendo do tipo do patrimônio, do que se quer, o objetivo tem que estar sendo avaliado. Lógico que para alguns casos ela cai como uma luva, vamos dizer assim, né? Mas isso também tem que ser tudo muito bem ponderado. Eu não gosto nada de quando você não pode dar o mesmo remédio para todo tipo de doença, né? E aí você tem que dar o remédio, desde o tipo societário da holding, né? Isso que eu queria também que você explicasse um pouco mais sobre a holding em si, até a origem da palavra, o que significa, para as pessoas. Claro. Vamos lá, essa questão primeiro da origem da palavra, essa é uma questão interessantíssima aqui na compreensão geral sobre a holding propriamente, né? Essa é uma palavra que é proveniente da língua inglesa, né? Uma derivação no gerúndio do verbo to hold, que significa abraçar, que significa reunir, que significa participar, centralizar, né? A ideia do verbo, da tradução é exatamente essa, né? E o que é que se pretende com isso? O que é que se quis dizer com isso, principalmente na terminologia usada mesmo na língua inglesa? É fazer com que, geneticamente, essa que é a genética da holding propriamente, é que você tenha uma sociedade que participe de outras sociedades, né? Tanto é que a gente diz que são sociedades de participação. Geneticamente, ou originariamente, digamos assim, elas são sociedades de participação. Então, eu pego uma sociedade que vai comprar cotas de outras sociedades, né? E a gente pode montar uma estrutura de participação de diversos tamanhos. Tanto é que eu acho que é importantíssimo a gente dizer, principalmente para os nossos colegas que estão nos escutando, nos vendo, nos assistindo agora, né? Que a holding, apesar de ser assim, aí no primeiro momento parecer ser algo um pouco distante da realidade do brasileiro médio, né? Ela não é. Nós temos uma série de possibilidades de utilização das holdings em qualquer nível social que a gente esteja considerando. Isso não é um assunto só, digamos assim, para a classe rica, para a classe alta brasileira, né? A classe média poderia se utilizar muito mais da holding, né? E essas estruturas, elas vão ter tamanho de acordo com as necessidades que a gente tenha de fazer empresas de participação. Então, por exemplo, se eu tiver um mega empresário, eu vou fazer talvez eu vá fazer aqui uma estrutura de participação maior, mais densa, mais preocupada com uma série de outros fatores, né? Se eu estiver considerando um patrimônio menor, talvez seja uma holding que tenha lá a ideia de controlar uma outra determinada sociedade. Então, você tem uma controladora e uma controlada, né? Quer dizer, a ideia básica da holding era exatamente essa. Agora, o que é que aconteceu? Nós passamos a usar ao longo dos anos, notadamente aqui no Brasil, a holding com outras finalidades. Essa que a gente acabou de se referir é a que a gente chama de holding pura, né? Ela é uma holding só de participação. Mas só que a gente foi dando outras finalidades também para a holding. Por exemplo, ao invés de nós termos no ativo da holding só cotas de outra sociedade das quais ela participa, né? Nós passamos também a colocar ou a integralizar outros bens que a família tenha, eventualmente, né? Por exemplo, como você já disse, os imóveis, os móveis de grande valor, dependendo da atividade que a pessoa esteja, por exemplo, os médicos podem muito bem se utilizar de holding uma holding patrimonial só para manter os equipamentos médicos, que muitas vezes são equipamentos caros e que tem uma renda que é proveniente daquele equipamento, né? Você tem também a possibilidade de colocar dinheiro ali dentro, integralizar o seu dinheiro, manter o seu dinheiro dentro da holding propriamente. Quer dizer, a gente acabou seguindo para uma outra possibilidade, que é de ter a holding, além da
função de participação em outras sociedades, ter também uma função de agregar todo o patrimônio de uma família ou de uma determinada pessoa da família. Enfim, essa é uma característica que a gente tem hoje bem em andamento. E muitas vezes até a holding ela pode ser uma sociedade estática, sem nenhum tipo de movimentação de grande monta, né? Ela é apenas, digamos assim, apenas no sentido de dizer apenas que ela congrega o patrimônio de uma determinada pessoa, mas nada impede que uma holding, por exemplo, seja também uma sociedade operacional. Então, eu posso ter todo o meu patrimônio dentro de uma sociedade holding que participa de outras sociedades que são também operacionais, né? O grande problema aí é que você talvez vá ter uma instabilidade na proteção do patrimônio, porque as sociedades operacionais, elas acabam tendo que se relacionar com o fisco. Portanto, você passa a ser devedor de tributos, você passa a ter, eventualmente, fornecedores que vão ter que lhe entregar produtos e serviços ali para você tocar o seu negócio para frente, né? Você vai ter relações trabalhistas, né? Na verdade, você tem também a possibilidade de ter as relações trabalhistas e isso vai causando ônus. Então, talvez não seja uma boa ideia a gente mesclar as funções operacionais com as não operacionais, mas nada impede que, num determinado caso, a gente pense em alguma coisa assim, né? É importante também a gente lembrar, Daniel, como você ainda agora há pouco levantou essa hipótese, né? Que no Brasil nós temos vários tipos societários, então a gente acaba se utilizando de alguns tipos especificamente aqui. Claro que a gente tem. Você quer falar alguma coisa? Queria. Não, só para concluir um pouco a linha do raciocínio, explicando para as pessoas. Então, a holding não é um tipo societário, e sim, você vai exatamente entrar agora qual é a escolha do tipo societário, e que ela pode ser a pura, né, que é de participações, só de participações, pode ser a mista, que Sim. é quando tem as operacionalizações também, né? E além de também cotas, você tem também outros bens, né? Lá dentro. integralizados, além do que só de cotas sociais e tudo. E tem também a holding imobiliária, né? Que muitas vezes se fazem para administração de compra e venda, ou aluguel de imóveis e tudo, né? Sim, exatamente. Pois Mas aliás, aí vamos nos tipos antes da gente societários. tocar nesse assunto, que você tocou agora num assunto que para mim é importantíssimo, acho que a gente tem que voltar a ele, mas só para eu não passar aqui do ponto da questão dos tipos societários, né? Na verdade, a holding ela tem uma natureza própria, ela é a natureza de uma sociedade, mas não um tipo societário propriamente, né? Os tipos societários no Brasil, na verdade, a gente é dominado praticamente pela sociedade limitada, né? Nós temos 97% das sociedades brasileiras constituídas na forma de sociedade limitada, uns 2 pontos, alguma coisa muito já lá, de sociedades anônimas, portanto, que já compõem quase 99,9%, e um pouquinho de outros tipos societários, como a sociedade em conta de partes, a sociedade em comandita. Tanto, não tendo tantas outras possibilidades de tipos societários propriamente. Então, basicamente, as pessoas vão se organizar ou nas sociedades anônimas, ou através de sociedade anônima, às vezes bem recomendada para uma determinada característica ali da família que se Objetivo, né? apresente para se constituir assim, pois é. E também você tem a possibilidade a grande maioria acaba se organizando através de sociedade limitada. É importante também a gente lembrar que nas formatações do patrimônio da família, mesmo nas formatações em face do que a família apresenta, né, nós podemos ter a possibilidade de nos utilizarmos ou lançar mão da sociedade limitada unipessoal, né? Que é uma novidade, entre aspas, que a gente passou a ter em 2019, a partir de setembro de 2019, entrou em cena no Brasil a Sociedade Limitada Unipessoal, ou a EIRELI, ou EIRELI, dependendo aí quem gosta de uma pronúncia ou outra,
que não foi revogada, mesmo com a chegada da Lei da Liberdade Econômica, ela não foi revogada. Fazer Mas um a Eireli, parêntese ela aí, tem um Rodrigo. Eu problema, acho que né? a tendência com a limitada unipessoal é de absorver a Eireli ou a Eireli, né? Porque ela é mais flexível, né? Você pode ter mais de um tipo e também o aporte inicial também não é como o da Eireli, né? O Eireli. Exatamente. Na verdade, a grande diferença entre a Eireli e a sociedade limitada unipessoal é o fato de não precisar, não ter a limitação de quantas dessas pessoas jurídicas você pode constituir, que é o caso do que acontece com a Eireli, né? Que você só pode ter uma Eireli para cada pessoa. Na sociedade limitada unipessoal, o número é ilimitado. E também do capital social integralizado de início, né? Que a lei exige para o caso da Eireli, pelo menos 100 salários mínimos. Então, muitas vezes, a pessoa não tem um caixa, por exemplo, para bancar a integralização desse capital, do ponto de vista contábil, e acaba tendo limitações. No caso da sociedade limitada unipessoal, isso também não há essa limitação. Então, você pode, por exemplo, constituir uma sociedade limitada unipessoal para com 10 mil reais, com 5 mil reais, não há problema. Muita gente pode perguntar, poxa, mas qual é o objetivo de eu fazer uma holding me utilizando de uma sociedade limitada unipessoal? Na verdade, como a holding ela tem uma função muito preponderante, que é a função de fazer com que facilite a sucessão, né? Isso aqui é um ponto importante, porque a gente muitas vezes foca muito no tributário e acaba esquecendo que uma das funções primordiais de organização patrimonial e sucessória, no caso da holding, é a própria sucessão e não propriamente só o tributo, né? Então, você pode ter, por exemplo, a possibilidade de uma organização familiar em que você tenha os filhos, por exemplo, todos constituídos na forma de pessoa jurídica, através de sociedade limitada unipessoal, participando de uma holding, por exemplo, né? Ou seja, a holding vai ser sociedade familiar, mas cada filho participa da holding como uma sociedade limitada unipessoal, facilitando ali já a segregação do patrimônio, pessoal de cada um dos filhos, né? Quer dizer, você tem, na verdade, uma infinidade de possibilidades aqui. Também eu gostaria de fazer um grifo especial, porque muita gente às vezes confunde isso, né? No caso também da sociedade em conta de participação, que está listada no nosso Código Civil como uma sociedade não personalizada, né? É bom lembrar que a sociedade em conta de participação ela não é uma sociedade estritamente, né? Na verdade, nós estamos aqui diante de um contrato e que eu noto que muitas vezes as pessoas confundem isso, principalmente quem vai montar estratégias, por exemplo, de investimentos em loteamentos, né? A pessoa diz, não, vou fazer uma sociedade em conta de participação para fazer uma permuta financeira ali numa determinada gleba de terra para trocar por lotes, só do ponto de vista financeiro. E aí há uma confusão tremenda entre a sociedade holding, que é a dona do imóvel, com a própria característica de permuta financeira que a pessoa tenha de organizar ali, ou de fazer um formato específico dentro de um determinado caso. Portanto, as sociedades em conta de participação elas não têm nada a ver com sociedade estritamente no Brasil. Elas são, na verdade, um tipo contratual, ela tem muito mais natureza contratual, tanto é que a própria lei diz que não há registro das sociedades em conta de participação propriamente, né? São tipicamente contratos de gaveta, né? Daniela, eu estou vendo aqui que tem muita gente participando e notadamente muita gente importante. Essa sua live, eu vou lhe dizer uma coisa, você tem a capacidade de agregar aqui pessoas extremamente importantes, como é o caso do nosso professor Carlos Elias, que está lá em Brasília. Você sabe que o professor Carlos Elias é uma espécie assim de rei de Brasília, né? Professor da nossa Universidade de Brasília, da UNB, da nossa queridíssima UNB, um dos civilistas mais completos do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, né? Carlos Elias, eu noto que ele está fazendo aí um comentário que eu não tive tempo de ler ainda, viu, Carlos Elias? O comentário, mas eu vou parar para ler aqui para dizer o seguinte: o motivo eu acabei não conseguindo ler ali. Eu não sei se você aqui lê. está Agora, falando. O motivo de não revogar a Eireli foi evitar que os milhares de Eirelis tivessem que passar pela burocracia de uma transformação. Esse foi o motivo levado em conta no Senado, né?
Falando Exatamente. aqui, quem acabou de entrar também, professor João Aguirre, aí. Claro, o professor João Aguirre, eu tô lhe falando, Daniela, essa live, ela tem uma característica interessante, que é exatamente o fato de ter professores importantíssimos participando aqui com todos nós, né? Puxa vida, a presença do professor João Aguirre, do professor Carlos Elias, é de uma importância muito grande. O professor João é também um outro grande professor de Direito Civil que nós temos no Brasil, né? É. Um homem de uma didática gigantesca, que, aliás, eu já conheço há muitos anos. Eu não posso nem dizer, João, há quantos anos a gente já se conhece, porque senão a minha cabeleira, que já não é tão pequena assim, né? Ela vai se ampliar mais ainda, né? João é uma graça. Nós fizemos uma live já esse ano, começamos o Bacana. ano já com. Ele saiu no tomo 2, né? Já tem um artigo sobre ele, bem interessante, e aí nós conversamos aí. Mas é como você estava falando, a questão do tipo societário, essa estrutura. E fala agora um pouquinho que nós tínhamos pulado sobre a questão da holding imobiliária. Pois é. Esse ponto eu acho ele muito relevante pelo seguinte. Normalmente, digamos assim, nos últimos anos, essa questão que envolve a holding propriamente, né? Elas passaram por uma severa crítica por parte, principalmente, de algumas pessoas que ouviram dizer alguma coisa que ela já não é mais, não tinha mais a potência que ela tinha, por exemplo, do que a gente imaginava há 10 anos. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro porque a holding ela não tem só uma finalidade de trazer economia tributária. Não. A holding ela tem uma série de outras finalidades, como, por exemplo, centralizar a própria organização de uma sociedade ou de um conjunto de sociedades, profissionalizar a própria gestão da sociedade, isso também está por trás da holding propriamente, né? Há uma outra questão aqui importantíssima, que é a função de evitar problemas de litígio familiar nas sociedades operacionais, que a gente esquece disso, né? Um dos grandes trunfos que a gente tem na mão quando a gente vai planejar, organizar o patrimônio de uma determinada família através de holding é principalmente evitar fazer com que o litígio familiar não chegue nas sociedades operacionais, fazendo com que o fluxo de capital daquela sociedade que alimenta a família seja paralisado em razão de uma briga que haja. Então, a gente foca Mas muito no por isso que eu tributário. falo que a mediação, às vezes, ela é muito importante em um planejamento. Tem até um artigo da Fernanda Tartucci com a Débora Brandão e falando sobre a mediação antes e durante e depois do inventário, né? Porque, às vezes, resolver questões nodais e que, às vezes, com estratégia, com capacidade, com preparação, se resolve aquilo, porque o pior é a judicialização e a dilapidação patrimonial, né? Claro. E você pode muito bem ter a holding criada com a finalidade de amortecer o impacto de um litígio familiar, justamente para que, se houver de ter uma mediação, vamos fazer a mediação no âmbito da holding. A sociedade controlada, que está embaixo, que é a sociedade que tem o fluxo de capital da família ali, ela vai ser preservada. Ou seja, vamos adotar uma sistemática de resolução de problemas no âmbito da holding, criando um anteparo para aquela sociedade que é a sociedade operacional. Agora, sobre as sociedades holdings imobiliárias propriamente, como você disse, Daniela, eu acho sempre importante a gente lembrar também do seguinte: por mais que o fisco tenha criado entraves para você, ou não entraves propriamente, ou tenha criado regras que tenham tornado a constituição de holdings eventualmente mais caras, é sempre bom lembrar que quem tem imóveis que tem renda, que traz renda para a família, não há dúvida que na maior parte dos casos, eu diria que na maior mesmo, na grande maioria dos casos, vamos dizer assim, você tem muito mais benefício tributário com os imóveis
dentro de uma sociedade holding do que fora, pagando os 27,5% da renda que um imóvel desse possa gerar, né? Quer dizer, não é só, claro que não é só o tributo que a gente está olhando. Vamos dizer aqui, é caro a gente começar uma holding do zero com uma família que já está ali, o chefe, os cabeças da família, o marido e a esposa, ou seja lá o formato de família que nós estejamos analisando, para a gente não importa, evidentemente. Então, mas as pessoas às vezes vão se preocupar com isso já num momento mais velho da vida ali, né? Já quando já está um pouquinho mais avançado na vida. Mas é bom lembrar, isso aí pode tornar a manobra um pouquinho mais cara, evidentemente, mas dependendo do benefício que você vai ter, é muito melhor você constituir a holding do que propriamente deixar sem a constituição de holding. É bom lembrar que a sucessão no Brasil ela é cara, ela não é uma sucessão barata, né? Ela é cara por natureza. Então, se você, quanto mais cedo, aliás, eu não posso esquecer de lhe dizer isso também aqui, até para ficar gravado, e as pessoas que vão nos assistir depois também possam tirar esse proveito dessa informação, que é a seguinte: quanto mais cedo a gente preparar as holdings, melhor para as pessoas, né? Porque você tem, por exemplo, pessoas ali na faixa dos 30 anos, aí você diz, não, mas eu não tenho nada no meu patrimônio. Se você está na faixa dos 30 anos e não tem nada, está num momento excelente para constituir uma sociedade holding, porque você vai integralizar capital com dinheiro e você não paga para integralizar, não paga imposto para integralizar capital com dinheiro, né? Então você integraliza o seu capital com dinheiro e todo o patrimônio que você vai adquirir já vai adquirir em nome da pessoa jurídica, né? Isso causa uma economia gigantesca para o futuro de uma pessoa que está recém-casada, por exemplo, e que já está planejando comprar o primeiro apartamento, por exemplo, de moradia da família, né? Depois vai comprar uma segunda habitação na praia, no campo, na montanha. Isso eu ia te falar, até porque algumas pessoas falam exatamente de não estar integralizando, para deixar pelo menos um bem de família e tal, o nome da pessoa, por conta de uma segurança, né? Que pode funcionar mesmo em nome da holding, né? Se você tiver ali uma sociedade caracteristicamente vinculada ao seu patrimônio mesmo, como acontece boa parte nas holdings imobiliárias, né? Eu não veria problema, né? Nesse sentido. Acho até que está mais protegido, né? Você tem condições de fazer isso mais protegido. O que não pode, e aí você também pode se utilizar de outros mecanismos, por exemplo, para criar uma proteção maior, você pode fazer mais de uma sociedade holding, não tem problema nenhum você ter mais de uma sociedade holding, porque um dos grandes lances que a gente tem que evitar é fazer com que uma determinada sociedade holding ela se transforme em uma sociedade muito conhecida, inclusive de todos, né? Que são sociedades que, por características, elas são discretas, né? São notadamente discretas, né? E isso possa, eventualmente, facilitar a chegada de eventuais credores, por exemplo, que estejam ali buscando patrimônio de uma determinada pessoa. Claro que aqui a gente não está dizendo que a gente... nós não estamos aqui fazendo remissões a eventuais fraudes. Evidentemente que não. Até porque as pessoas, quando constituem holding, em quase 100% dos casos, estão sem problema nenhum, com nenhum tipo de dívida, né? E as pessoas que estão com problemas de dívida, claro, que vão estar fazendo sociedades, vão estar montando sociedades em fraude ao credor, e evidentemente que qualquer fraude ao credor ela vai ser anulada, né? Também não adianta. Aliás, isso é uma outra percepção que a gente tem que ter quando vai constituir a sociedade para a pessoa que esteja aí, eventualmente nos procurando. Mas isso também é uma forma pejorativa que vem o planejamento de uma forma geral e especificamente também a holding e o trust. Eu acho que são dois institutos que têm, às vezes, essa chancela, né? Essa coisa de ser muito... essa associarem. E como diz o professor Rolf, né, na primeira arquitetura do planejamento em pauta, ele muito bem disse, Daniele, fraude existe desde que é lei e sempre se vai. E vai ter os remédios próprios e adequados para isso. Exatamente. Agora, eu sempre gosto de dizer que planejamento sucessório é muito mais do que o intuito de
querer comer. Isso é fraude em qualquer negócio. Claro. Se fazer dessa forma ou constituir uma holding também querendo fraude aos credores, isso é fraude, né? Então, a gente fazer a distinção que tanto esses institutos têm suas vantagens, como qualquer instituto tem vantagens e desvantagens, né? E que, como planejamento, como gênero, vamos dizer assim, né? De uma forma geral, e que as pessoas, eu lembro que quando eu estava estudando para a tese, falavam qual é a sua linha de pesquisa e tal, e eu dizia planejamento acessório. Te juro, tinha pessoas que olhavam até assim, meio torto, mas ela está pensando em estudar planejamento acessório. Você sabe que pouco se falava no tema, que realmente meu livro, até estou trabalhando para soltar a terceira edição, que deve sair ainda, esse primeiro está esgotado há mais de ano e pouco, né? Então, isso é um cuidado que eu sempre gosto de desconstruir na minha aula para poder não ter esse olhar pejorativo ou deturpado do planejamento, que ele é muito mais do que isso, não é só para as grandes fortunas, né? Ele não é só sinônimo de holding é dois instrumentos, como você pode, não precisa escolher um instrumento, você pode fazer uma composição de instrumentos, né, para utilizar. Então. Exatamente. Além do mais, Daniela, a gente tem que levar em conta que todos nós somos profissionais, como você, como eu, como todos os outros que passaram aqui hoje, inclusive na nossa live, nós somos profissionais que temos o dever de prezar pelo trabalho ético, né? Isso também tem muito a ver com a responsabilidade que eu falo, inclusive, de nós advogados, né? Claro, chegar para a gente e dizer, olha, eu quero fazer isso tudinho aqui para fraudar um credor, eu estou fora. A gente está fazendo planejamento sucessório para evitar litígios no futuro dentro do seu âmbito familiar, notadamente no âmbito empresarial, pagar menos tributo dentro da legalidade, ninguém vai fraudar. Fazer um inventário mais simplificado, né? Pois para poder agilizar o inventário. Trabalha-se dentro da margem que a lei dá para fazer tudo dentro da legalidade, né? Isso que a gente faz quando trabalha com planejamento sucessório de modo geral e notadamente aqui nas questões de organização societárias para o patrimônio das famílias, né? É isso que se faz mesmo, né? É bom, essa observação que você fez é muito importante para não ter nenhum tipo de preconceito quanto a um trabalho que pode ajudar muito as pessoas, por sinal, né? Não, com certeza. Quem eu vi que também está aqui é a professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Dá um oizinho aí, Carol, para gente. Né? Minha queridíssima amiga Ana Carolina, olha só. Carol, um abraço grande. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Daniela? Essa live aqui hoje, primeiro porque eu estou revendo grandes amigos, né? Mas ela é uma live assim de alta frequência, digamos assim, dos nossos civilistas brasileiros todos, né? Além do mais, a nossa plateia que está aqui passando aqui o tempo inteiro também para lhe assistir, para nos escutar também aqui. Eu tenho certeza que todas são pessoas assim que têm muito cuidado em aprender essas coisinhas que vão nos ajudando ali no dia a dia da gente, né? Aliás, eu já aproveito para agradecer a audiência de todos, né? Notadamente de Carol, de João, Agui, também de Carlos Elias, né? Que estiveram conosco aí hoje à noite também, né? E, aliás, eu estou vendo aqui que o tempo já está passando. Eu nem senti. Eu já estou vendo que a gente já vai às 19h50, né? A gente já vai caminhando para a conclusão. Rápido. Eu vou aproveitar que a Maria Cristina perguntou indicação sobre livros de planejamento sucessório. Bem, Maria Cristina, eu falo com toda tranquilidade que o Arquitetura do Planejamento Sucessório, da editora Fórum, como o Arquitetura do Planejamento Sucessório tomo 2, e agora o outro está escrito tomo 1, são livros de, em média, 40 artigos, é uma obra coordenada, com vários autores, né? Professora Simone, professor João Aguirre.
o Toscano é convidado desde o primeiro, mas infelizmente o tempo dele ainda não conseguiu, mas o artigo para o No tomo 3 tomo vai 3 estarei sair. presente. E são autônomos, tá, Maria Cristina? São obras, não precisa ler o primeiro para ler o segundo, são temas, autores diferentes, e a temática não se esgota. Eu já estou trabalhando o terceiro, já com o sumário do quarto, e tem também o meu livro, Planejamento Sucessório, que está esgotado, Pressupostos e Limites, está esgotado, que é a base da minha tese de doutorado, mas vai sair a terceira edição em breve. Mas na minha no Linktree, aí na minha bio, no meu perfil, tem todos os links dos livros de combo, comprando os dois juntos, sai mais barato ou não. Então, fica aí a dica. E aí, Rodrigo, eu vou aproveitar que você está aqui também, convidar todos também, que o primeiro link é sobre o nosso curso de Direito Civil, Direito Patrimonial, Planejamento Patrimonial e Sucessório, coordenado por mim, professora... Coordenado não, ministrado por mim, professora Ana Carolina Brochato Teixeira, professora Simone Tassinari e professor Daniel Bucar. Uma metodologia diferente, de aulas gravadas, aulas ao vivo, e espero, para maiores informações, sigam aí o meu perfil do Instagram, @DanielC Teixeira, né, Rodrigo? E para quem quiser, o link está aí na bio. Marília Xavier também, vai ser quinta-feira, vai ser ela. Amanhã o Truze sobre cláusulas restritivas e planejamento, já convido a todos, e também a Marília, que vai ser quinta-feira, sobre o livro dela, que ela está escrevendo um artigo também para o tomo 3, que vai ser contrato de namoro e planejamento sucessório. Né? Muito bem. Bacana. Carol. Marília, um abraço grande. Marília é uma das nossas grandes civilistas, né? Aliás, Dani, eu esqueci de dizer o seguinte: hoje é Dia Internacional da Mulher. Você sabe que estava anotado aqui no meu caderno, que eu queria ter começado a live falando sobre isso, mas em nome de Marília, de Carol e do seu nome também, lembrando de vocês três aqui, eu queria parabenizar todas as nossas mulheres que acompanharam hoje a nossa live aqui, né? Desejar a todos vocês que continuem nessa luta importantíssima de igualdade de gênero, né? Isso é sempre muito importante para todos nós, né? Deixo aqui o meu abraço afetivo para este ponto especificamente dessa nossa conversa hoje. Eu aproveito e peço para a Carol, põe aí, Carol, o link, por favor, independente de estar no Linktree, o link da página lá do curso, e também dividir com as pessoas que nós, civilistas, né, brasileiras, mulheres, fizemos hoje uma nota, né? Tá no Instagram, a gente postou às 18 horas aí, um pouco sobre essa situação, uma reflexão hoje no Dia da Mulher, exatamente sobre esse momento tão delicado e difícil que estamos vivendo, né, o Brasil e o mundo, sobre essa situação aí de pandemia. Lembrando também, gente, que aí o Linktree, ela botou aí o link do congresso, do curso, que tem maiores informações, e também dizer que amanhã tem em pauta com o Truze, Marcelo Truze, professor Marcelo Truze, na quinta com a Marília. E semana que vem também vamos ter mais lives ainda. Eu dei uma esquentada aí essas 3 semanas aí com mais lives para estar dividindo. E lembrando que essas lives ficam no meu GTV e estão todas, desde a primeira do professor Rolf Madaleno, no meu canal do YouTube também. E não precisa falar, né? O direito civil brasileiro, lembra, Rodrigo, quando eu fui a primeira vez lá, que você disse, Dani, está crescendo, vocês hoje estão verdadeira, né, potência, Instagram, como é outro, daquele outro... Temos Telegram. O direito civil brasileiro. Hoje a gente resolveu, de fato, seguir para praticamente todas as redes sociais, né, que são as mais movimentadas. Tem o @Direito Civil Brasileiro aqui no Instagram,
mas também tem o canal do Direito Civil Brasileiro no Telegram e o canal do Direito Civil Brasileiro lá no YouTube, né? Que é o canal que, graças a Deus, hoje é o principal canal de estudos de Direito Civil no Brasil, lá no YouTube. Eu fico muito feliz com isso. Nós estamos chegando rapidamente ali a 100 mil visualizações no YouTube, que me deixa assim, extremamente surpreso e feliz, né? Muito por conta, logicamente, da qualidade que a gente tem no YouTube do Direito Civil Brasileiro, e isso se dá exatamente em razão dos convidados que a gente sempre tem chamado. Daniele, daqui uns dias a gente vai estar junto também. Carol também, eu estou planejando uma série bacana de vídeos específicos, de temas específicos ao longo desse ano. Portanto, certamente a gente vai estar junto com o Daniel também. Portanto, Daniel aí logo, também logo a gente vai entrou. estar lá. E agora também eu estou fazendo os primeiros planejamentos, ainda não está em andamento, mas os primeiros planejamentos lá no Clubhouse, que é, na verdade, a ideia da gente aqui no Clubhouse. A gente tem a Rádio Direito Civil Brasileiro lá, a rede social de voz. Quem quiser também acompanhar a gente lá, procura pelo meu nome ou então pelo Direito Civil BRA, porque lá eu não tive condições de botar o nome do Direito Civil Brasileiro todo, mas Direito Civil BRA no Clubhouse, quem tiver. Daqui uns dias a gente vai começar com a programação de Direito Civil lá no Clubhouse também. Aliás, o Clubhouse ontem liberou o clube, que eles fizeram a liberação de todos os clubes ontem. Eu tinha feito um requerimento para ter um clube também lá, e agora já existe o tal Clube Direito Civil Brasileiro. Fiquei muito feliz com isso. Nós vamos ter um local específico para discutir direito civil por lá também. Ah, que bom. Rodrigo, agradecer mais uma vez a sua participação, a sua generosidade, dispensar aqui uma hora para a gente ficar trocando ideia. Realmente o tempo passou super rápido, mas o holding é um tema sempre muito instigante, as pessoas sempre querem maiores informações. Muito obrigada, vou deixar salvo, depois te mando também o link. E muito obrigado a todos e a todas. Não esquecendo, link está na bio aí, tanto dos livros como principalmente aí da inscrição do curso. Tá bom? Muito bem. Um abraço grande, boa noite para todo mundo, boa noite, meus amigos, minhas amigas, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Um abraço. Abraço.